Meu nome é Penny Whitbroad e, em 2015, tive uma experiência de quase morte. Quando tive uma reação alérgica e parei de respirar. Eu fui ao hospital sem saber exatamente a que estava reagindo. E havia tomado epinefrina porque tinha uma alergia estabelecida a frutos do mar. Então, eu havia tomado isso e ido ao hospital. E a enfermeira que estava lá era alguém que eu conhecia, porque havia trabalhado naquele hospital. Eu estava um pouco preocupada com o tipo de atendimento que receberia, não necessariamente do hospital, mas daquela enfermeira em particular. Quando entrei, ela perguntou o que eu precisava e eu estava ofegante, olhando para cima e sem conseguir respirar, quase sem conseguir falar. Eu disse que estava tendo uma reação alérgica e coloquei a epinefrina vazia no balcão para que ela visse que eu já a havia usado. Ela perguntou por que eu tinha vindo se já tinha usado epinefrina. E eu pensei, ótimo, vou morrer e ela nem entende o básico sobre a anafilaxia. Então, ela me levou para dentro e disse que não havia uma cama disponível. Então me colocaria em uma cadeira de rodas. Havia um quarto limpo, mas sem cama. Eu disse que não precisava de cama, mas ela insistiu que eu tinha que esperar até conseguirem uma. Ela me colocou na cadeira de rodas e me levou por um corredor que levava ao banheiro e aos quartos dos médicos. E não havia ninguém lá. Eu estava sentada sozinha nesse corredor, onde ninguém podia me ver, e estava ficando cada vez pior. Eu tinha que olhar para cima para conseguir respirar e pensei que iria morrer. Felizmente, a epinefrina vem em pacotes duplos, então usei a segunda dose que tinha, e isso me segurou por mais uns 15 minutos. E então, comecei a ter estridor, que é um som respiratório muito agudo que ocorre quando suas vias aéreas estão se fechando. Uma médica ouviu e apareceu no corredor dizendo, "Oh, meu Deus!" Ela correu para pegar a cadeira de rodas e me levou para um quarto com uma cama. Quando cheguei lá, minhas veias estavam achatadas devido à anafilaxia e não conseguiam colocar uma intravenosa em mim. Era uma situação muito ruim. Ela disse que íamos para o outro corredor e eu pensei, eles vão acabar me reanimando, porque eu trabalhava lá e sabia para que servia a sala de trauma. Havia enfermeiras dos dois lados tentando colocar a intravenosa e estava muito complicado. Elas estavam me dando injeções de Benadryl, esteroides e mais epinefrina. Quando meu marido chegou, ele entrou e me viu sentada na cama, com lágrimas nos olhos porque não conseguia respirar. Ele chamou o médico e disse, "Você precisa fazer algo. Ela vai parar de respirar." O médico respondeu, "Não, temos tempo suficiente." Eu me lembro de ouvir isso, e então tudo começou a parecer muito distante, como se eu estivesse em um túnel. Não um túnel de luz, mas aquela sensação distante que você tem quando desmaia, onde as vozes soam longe. E comecei a entrar nesse lugar completamente escuro. Algo que muitas pessoas nunca experimentaram. Era escuridão total e eu não conseguia determinar o tamanho do lugar. Mas eu tinha uma imagem de mim lá, embora não conseguisse entender o que estava me segurando. Eu tentava me mover, mas não conseguia. Parecia que algo estava me segurando no lugar. Eu estava realmente tendo que me esforçar para respirar. Era uma sensação de claustrofobia intensa, e isso me causava um ataque de pânico. Então eu chamava de sono profundo, que simplesmente vinha e tomava conta de mim, me fazendo adormecer e eu acordava. E isso continuava por um período que, se eu tivesse que compará-lo com o tempo aqui, porque o tempo lá é diferente, parecia cerca de 10 anos. Eu entrava e saía dessa condição, me perguntando o que estava fazendo ali, o que era aquele lugar, se eu tinha morrido, se eu já existi. Isso durou tanto tempo que comecei a questionar se eu realmente existia. Pensei que talvez eu estivesse ali há tanto tempo que algo terrível tivesse acontecido e eu tivesse sido lançada para aquele lugar e que eu apenas inventei aquela vida inteira para ter algo com que pensar. Me perguntava por que ninguém estava me procurando e não conseguia entender o que estava acontecendo. Então, algo me disse ou eu tive a sensação de me inclinar para frente. Quando digo inclinar para frente, não é no sentido de dobrar na cintura, mas inclinar-se para frente de forma completa. Quando eu fiz isso, meu corpo todo se moveu na direção em que eu estava apontado e pensei, "Oh meu Deus, eu posso me mover." Vi uma luz à distância, à esquerda e pensei, "Ok, vou nessa direção." Então, virei meu corpo e comecei a voar muito rápido naquela direção. Quando cheguei naquela seção iluminada, era como uma barreira e havia algo do outro lado. Continuei olhando fixamente e eventualmente ficou mais claro e eu consegui ver a mim mesma deitada em uma cama de hospital do outro lado. Minha filha estava lá em pé ao meu lado direito e parecia que eu estava apenas em coma e, aparentemente, eu iria acordar e tudo estaria bem. Foquei novamente na minha filha e consegui sentir suas emoções e ouvir seus pensamentos. Ela estava assustada. E ela é a pessoa mais estoica que eu conheço. Isso partiu meu coração porque ela nunca me contaria que estava assustada. Então,
Estendi as mãos para agarrá-la e puxá-la para um abraço, mas minhas mãos bateram na parede e eu perdi a compostura. Não entendia o que estava acontecendo e estava certa de que tinha algo a ver com Deus. Pensava, o que você está fazendo? Por que me atormenta assim? O que eu fiz para merecer isso? Estava tão frustrada e enfurecida que fui sugada de volta para a escuridão. E comecei a pensar, isso não pode ser acidental. Eu devo estar aqui por um motivo. Como eu cheguei a este lugar? E então, de alguma forma, veio de dentro de mim. Você criou este lugar. Quando estava deste lado, depois do meu divórcio, eu tinha me fechado completamente porque havia sido tão ferida por isso, especialmente pela rejeição dos meus filhos, o que partiu meu coração. Então, eu construí uma parede ao meu redor para me proteger de ser ferida novamente. E você sabe, as coisas que você constrói aqui são armazenadas no céu e você tem que lidar com elas, sejam boas ou más. Então isso era o que estava acontecendo. Essa manifestação física da isolação, a prisão que eu mesma construí, achando que estava de alguma forma segura. Quando percebi isso, um feixe de luz começou a surgir e através de uma rachadura, a luz começou a entrar. Fiquei feliz e pensei, graças a Deus eu vou sair deste lugar. Então a coisa toda começou a se abrir e um grande espírito brilhante começou a se aproximar de mim. Eu pensei, meu Deus, há outras pessoas. Eu não estou sozinha. Esse espírito, que era feminino, veio até mim. E ela era enorme, grandiosa. Não apenas grande em tamanho, mas grandiosa de uma forma impressionante. Ela estendeu os braços e eu fui imediatamente atraída, sem que ela me tocasse. Ela me abraçou contra seu peito e as sombras ao nosso redor estavam se despedaçando. Havia uma espécie de redemoinho de energia ao nosso redor, e à medida que os fragmentos de escuridão batiam na energia dela, eram arremessados e desapareciam. Com essa energia, ela estava dissipando a escuridão, que ficava cada vez mais brilhante. E eu estava chorando descontroladamente, completamente emocionada por haver alguém ali. Inicialmente, não sabia quem era, e eu estava em pânico. Então ela disse em minha mente, acalme-se, querida. E as palavras dela quebravam a minha resistência e fluíam pelo meu corpo, fazendo exatamente o que ela queria que acontecesse. Então eu me acalmei e pensei, quem é ela? Ela parece tão familiar. Olhei para cima e ela tinha olhos verdes brilhantes. Quando olhei mais acima, no topo da cabeça dela, ela tinha cabelos avermelhados. E então eu soube quem ela era. Era a minha avó. Foi incrível vê-la daquele lado. Ela faleceu quando eu tinha 9 ou 10 anos. E eu olhei para ela e fiquei pensando, você está viva? E ela respondeu, claro que estou viva. Não há morte, você sabe disso, você já aprendeu sobre isso. Eu disse, eu não acho que seja assim. E ela continuou, sim, você aprendeu isso quando era muito pequena. Lembre-se, a energia não pode ser criada nem destruída. Ela apenas muda de forma. E eu pensei, claro, faz todo o sentido. Eu sempre acreditei em Deus e esperava que houvesse um céu. Todos nós esperamos isso. Mas não sentia que tinha uma garantia real. E ali estava ela, me dando essa garantia baseada na ciência, dizendo que a luz não pode ser extinta, apenas se transforma em algo novo. Ela foi muito reconfortante e estava me abraçando de forma muito doce. Eu me perdi naquele momento e quando voltei a mim, percebi que estava sozinha e flutuava na luz, apenas desfrutando. E era muito agradável. Então, de repente, tudo começou a tremer, como se fosse um terremoto. Eu podia sentir por todo o meu corpo e sabia que era Deus. De repente, apareceu uma luz, muito mais brilhante do que a luz em que eu estava. E ela se aproximava cada vez mais. Então ele disse, eu sou. Eu tinha ouvido isso 1 milhão de vezes, o grande eu sou, todas essas coisas diferentes, e nunca realmente compreendi. Mas naquele momento, eu entendi que o Criador de tudo estava ali, e eu realmente entendi isso. Quando ele disse eu sou, eu entendi que ele estava me dizendo, eu sou quem te criou, eu sou o Criador de tudo. Tudo existe como eu quero que exista. Foi simplesmente incrível. Então, tive a sensação de que íamos revisar minha vida, começando pelas coisas boas. Ele me mostrou uma situação em que eu estava em uma loja e a mulher à minha frente não tinha o suficiente para pagar suas compras, apenas alguns centavos. Ela estava tentando decidir o que devolver. Lembro como isso me tocou profundamente porque eu havia sido uma mãe solteira por anos. E você sempre tinha que devolver as coisas que precisava, não o que seu filho gostaria. Então, ela estava lá, colocando de volta o hidratante e eu sabia que ela não devolveria o macarrão com queijo das crianças. Pensei, eu já passei por isso. Então, peguei dinheiro da minha bolsa e dei a ela.
Ela não queria aceitar e estava muito envergonhada. Mas eu disse: está tudo bem, eu já passei por isso. Pegue o dinheiro e não devolva nada. E isso partiu meu coração. Ele me mostrou essa situação se desenrolando anos depois. Ela estava trabalhando como voluntária em uma despensa de alimentos e uma mulher entrou sem comida suficiente e estava humilhada e envergonhada. Ela disse: está tudo bem, eu já passei por isso. Ela simplesmente embalou as compras da mulher. Eu pensei: uau, eu nunca pensei que isso tivesse um impacto tão longe. Achei que era algo legal de se fazer naquele dia, mas não imaginava que teria um impacto duradouro. Eu tinha feito coisas muito maiores e pensei: eu fiz algo tão pequeno. Mas isso me explicou que o propósito de um momento não é algo grandioso. É simplesmente ajudar quem está ao seu redor no momento presente. E essa foi a importância que eu não ignorei. Então, ele me mostrou o lado ruim. Era sobre uma mulher com quem eu trabalhava, que era terrível. Se você era um paciente, não ia querer essa enfermeira. Se você estava trabalhando em um corredor, não iria querer trabalhar com ela. Ela parecia não ser muito atenciosa com os pacientes. E eu sempre estava respondendo aos seus alarmes de luz. Eu simplesmente nunca falei nada negativo sobre ela. Nunca comentei sobre ela porque eu odeio fofocas. Mas no meu coração eu estava guardando isso sobre ela. E Deus me mostrou de volta a vida dela, revelando as coisas que o pai dela fez com ela durante anos. Foi incrível que ela não se tornasse uma pessoa ruim. E mesmo tendo passado por tudo isso, ela decidiu dedicar sua carreira a ajudar outras pessoas. Eu pensei: ela não está fazendo um ótimo trabalho, mas considerando de onde ela veio, ela está indo bem. E Deus me disse: você tem que controlar seus pensamentos. Você está tendo todos esses pensamentos negativos sobre ela, e isso tem energia. Você está colocando isso sobre ela e tornando mais difícil para ela ser quem eu a planejei para ser. Você está a acorrentando. Eu me senti tão mal. Achei que estava indo muito bem por não falar essas coisas, por não fofocar e não ser odiosa com as pessoas. Mas se você está carregando isso, você está ferindo-as da mesma forma. E Deus me disse: você tem que procurar o bem nela e se concentrar. E eu me senti tão mal por não ter feito isso, porque tive uma grande oportunidade de fazer algo, de apontar qualquer coisa boa que ela fez. E isso me mudou. Houve 1 milhão de coisas que aconteceram que eu nunca vou conseguir relatar porque levaria semanas. Mas naquele momento, eu estava tentando decidir se confiava em Deus e se queria deixá-lo entrar, porque eu sabia que ele me conhecia e conhecia tudo sobre mim. Eu só não sabia se queria permitir que esse tipo de poder tivesse qualquer influência sobre mim. Então eu estava lá e tinha que tomar essa decisão. Eu ia me entregar a Deus? Eu pensei: sim, eu vou. E a energia dele, essa luz, começou pelos meus pés, subiu até o meu meio e foi como um manto. Ela girava dentro de mim, curando dores e todas essas coisas que eu nem lembrava que eram problemas. Subiu e envolveu meu coração. E depois subiu até minha boca e eu consegui cantar essas canções lindas. E eu pensei: de onde está vindo isso? Eu sou uma péssima cantora. Então isso começou a sair dos meus olhos. E era tão quente, tão acolhedor e amoroso que eu não queria deixar sair. Então, eu fechei meus olhos com força. E isso saiu através dos meus cílios e das minhas pálpebras. Atingiu a luz que estava do lado de fora de mim e então voltou com força. Subiu por todas as curvas do meu cérebro e iluminou meu cérebro. E tudo o que eu nunca entendi, eu entendi. Tudo o que eu não sabia, eu sabia. E Deus bloqueou isso para que eu não pudesse levar de volta. Mas foi incrível naquele momento, como tudo finalmente fez sentido. E quando eu vi isso, eu simplesmente estava completamente pronta para me tornar 100% vulnerável a Deus. Então eu simplesmente me abri e ele pegou minha mão e começamos a percorrer as espirais do meu DNA. Eu estava vendo tudo. E à medida que passávamos, estávamos indo super rápido. Muito rápido. Chegamos a um ponto em que ele simplesmente parou. E ele me perguntou: você me vê? E eu respondi: bem, você está em todo lugar. E ele diz: não. E aponta para um ponto no meu DNA e diz: bem ali, você me vê? E eu olhei e vi. E é naquela parte do nosso DNA que eles chamam de DNA lixo, que não sabemos o que aquele DNA faz. E eu pensei: uau, você está dentro de mim? E ele disse: sim, eu sou seu pai. Assim como seu pai é seu pai. Você pode dizer que não, mas podemos fazer testes e descobrir que ele é seu pai. Ele é seu pai biológico, queira você admitir ou não. E eu sou seu pai, queira as pessoas admitir ou não. E isso me impressionou muito. E eu me senti tão amada e aceita, como se eu não tivesse que fazer mais nada. Muitos de nós temos essa ideia de que você precisa estar constantemente fazendo algo para Deus te amar, que você tem que estar fazendo algo que se encaixe. E não era assim. Ele me amava porque ele me criou, e ele me adorava, e ele pensou em mim. Eu pensei: quanto tempo ele pensou em mim antes de decidir me criar? E ele me criou com um propósito.
Ele poderia ter criado outra pessoa, mas eu fui criada com um propósito. E eu nunca tinha entendido isso completamente. E eu olhei para minha vida e pensei, você a desperdiçou. Sim, você é uma enfermeira e está criando bons filhos, mas você não cumpriu seu propósito. E se você sair agora, é como se estivesse trapaceando. Você simplesmente desistiu. E eu não queria ser uma desistente. Eu senti que não tinha abraçado tudo que eu sou por ser uma criação de Deus, por construir aquele muro ao meu redor. Eu não sabia se poderia voltar e pensei, eu poderia voltar e derrubar o muro. E pensei que eu poderia fazer isso, seria um começo. Então, tomei a decisão de voltar. E ele imediatamente começou a se afastar. Eu podia sentir essa distância e comecei a chorar. Então eu acordei. Estava na sala do hospital, havia uma enfermeira ao lado da cama e ela disse, "Oh, você voltou." Eu olhei para ela e disse, "Eu estava com Deus." E ela respondeu, "Oh, que bom, querida." Eu disse, "Não, eu quero dizer, 1 minuto atrás eu estava com Deus." E ela disse, "Isso é bom, querida, deixe-me ir buscar sua família." Então ela vai e busca a família e eu fico tipo, eu estava com Deus há apenas 1 minuto. Então eu quero compartilhar essa mensagem com o mundo e quero que saibam, Deus é o Criador e que somos feitos com um propósito para um propósito.